Graça e paz a todos, irmãos. Amados, já vou falando logo que quem não for cristão não precisa nem ouvir essa mensagem. Que isso aqui que eu vou falar é para aqueles a quem é dado a palavra. Como os discípulos falaram, mestre, a tua palavra é forte demais. Quem poderá praticá-la? Jesus falou, realmente ela é forte, mas somente aqueles a quem ela é dado. Então, eu vou falar aqui para vocês Bíblia, tá? Eu vou falar para vocês o teocentrismo, não o antropocentrismo. Antropocentrismo é quando a pessoa coloca a Bíblia, a palavra de Deus, para se adequar ao homem. Que tem que ser o contrário, nós que temos que nos adequar à palavra de Deus. Vamos falar no livro de João, capítulo 8, do versículo 3 ao 6, o seguinte. Vou resumir aqui para não estender muito. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi surpreendida em atos de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Existia a lei de Moisés. As mulheres, quando era pega no ato de adultério, era apedrejada. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, preste atenção na palavra armadilha, a fim de terem uma base para acusar Jesus. Olha só acrescentar aqui. A mulher era apedrejada quando era pega no ato de adultério, mas o homem também, tá, meus amados? É que nesse caso aqui foi só a mulher, o homem, deu linha. Foi essa mulher que foi surpreendida. Então nós sabemos aqui que existia a lei de Moisés. Essa palavra estava sendo pregada para judeus, porque existia a lei mosaica, que na lei tinha que cumprir. Mas eles queriam pegar Jesus, colocar Jesus à prova, diante de todo mundo, que ele estava desobedecendo a lei de Moisés. Então nós podemos agora ir lá, Mateus, capítulo 19, versículo... Vou ler o 9, tá? Mas vou ler algo antes. Vamos lá, a questão do divórcio. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galileia e foi para a região da Judeia, no outro lado do Jordão. Grande multidões o seguiam e ele as curou ali. Jesus estava fazendo milagres. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova. E perguntaram-lhe, olha os fariseus querendo colocar Jesus à prova. É permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? E Jesus respondeu, vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Agora olha o ponto final que Jesus dá. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. O que Jesus quis dizer? Não vai ser o adultério, não vai ser por ela cozinhar mal, não vai ser por ela engordar, não vai ser por ela ficar doente. Nada vai separá-los, porque eles são uma só carne. Perguntaram eles, então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandar embora? Se atenha a isso, existe um papel, uma certidão que foi inventada pelos homens e não por Deus. Essa certidão era um atestado confirmando a dureza do coração do homem, a dureza de não perdoar, contrária à palavra de Deus. Jesus respondeu, Moisés, ele não falou que Deus... Jesus respondeu, Moisés permitiu que você se divorciasse de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês, porque vocês são ruins, maus, vocês não perdoam. Mas não foi assim desde o princípio. Olha só, Jesus mais uma vez que desde o princípio não é assim. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, umas versões falam por adultério, que está errado, completamente errado, outras falam fornicação. Esse casar com outra mulher estará cometendo adultério. E quem casar com uma mulher que foi divorciada do seu marido estará cometendo adultério com ela. Notaram, meus amados, que aqui Jesus está falando, exceto em caso de
uma imoralidade sexual. Não poderia ser adultério, porque nós lemos agora mesmo em João, quando os fariseus queriam colocar Jesus à prova, para apedrejar aquela mulher que ela foi pega no ato de adultério, que pela lei de Moisés, ela era apedrejada até a morte. Como isso aqui, essa exceção poderia ser para adultério, se o adultério na lei de Moisés, que Mateus está falando da lei de Moisés, na lei de Moisés, teria que ser apedrejada. Essa exceção nunca foi para adultério. Essa exceção foi para relações sexuais ilícitas, que era o sexo antes do casamento. Pessoas que estavam colocando, vivendo como se fosse marido e mulher, mas não se casaram. Então, isso é uma relação sexual ilícita. Nós podemos ver agora, pegar a seguinte questão para finalizar. Mas o Hérito, e quando a pessoa é casada? Até entendi o Hérito. Aqui a palavra está dizendo realmente que não é adultério essa exceção. Essa exceção é para quem não é casado. Mas o Hérito, e quando as pessoas são casadas? Quando há o adultério? O pastor da minha igreja falou que em caso de infidelidade nós podemos nos divorciar e casar com outro. O pastor de vocês é pastor de Belial. O pastor de vocês é um mentiroso. Em caso de adultério, nós temos que perdoar. Mas a dureza do coração de vocês não vai deixar vocês perdoarem. Vocês vão procurar alguém que pregue um evangelho antropocêntrico, onde a Bíblia tem que se adequar à vontade de vocês, e não vocês a do Senhor. O evangelho, meus amados, é renúncia. Deus chamou vocês para essa família. Vocês que são a parte que foram repudiada, Deus colocou no deserto, para vocês lutarem pela família de vocês, e não para substituir por outra. Deus nunca desistiu dos seus. Nunca substituiu Israel por outra nação. Então, vamos prestar atenção. O que nós temos que fazer quando há adultério? Primeiro, vocês vão lá e estudem o livro de Oséias. Quando Deus fala para que ele se casasse com a mulher de práticas de prostituições. Oséias foi e se casou com uma mulher de prática de prostituições. Só que ela não largou as suas práticas de prostituições. Ela voltou para suas práticas. Então, houve um divórcio temporário. Mas Deus tratou essa mulher, tratou ela para poder ela entender que ela estava melhor com o marido dela, Oséias, do que com seus amantes que davam tudo de bom e de melhor para ela. Ela sentiu, Deus colocou o teu espírito em Gomer, a mulher de Oséias, e ela voltou para o seu marido. E Deus falou para Oséias, vá, trate novamente a sua mulher, porque agora ela será sua, porque perdoe o adultério dela, apesar dela ser adúltera e se deitar com outros. Então por aí nós vamos vendo que Deus não está falando aqui, no caso a exceção é adultério, que adultério era a pena de morte. Então quando a gente é casado e tem um adultério, o nosso papel, se vocês realmente são cristãos, é perdoar. E o que perdoar? Quantas vezes? O que Pedro falou? Senhor, nós temos que perdoar 7 vezes? Jesus falou que não, 7 vezes não, Pedro. Até 70 vezes 7. Foi um vício de linguagem. Perdoar sempre. Perdoar sempre. Por isso que eu citei para vocês o livro de Oséias. Vamos ver então o que fala Mateus 18. Mateus 18, do versículo 21 ao 35 para terminar. Versículo 21 ao 35. A parábola do servo impiedoso. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes, Senhor? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia enorme quantidade de prata. Como não tinham condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a sua dívida. O servo prostou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou ele ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, apenas uma pequena quantia. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. O seu conservo fez a mesma coisa que ele fez com o seu senhor. Só que o seu senhor tinha perdoado o servo. Mas esse servo não perdoou o seu conservo. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão.
até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida, que era enorme, para sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter feito misericórdia com o seu conservo, como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou-os aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida, o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Assim é aqueles que têm o Espírito de Deus. Houve o adultério, não é apedrejar. Houve adultério, não é substituir a sua família por outra, que isso seria adultério. É perdoar. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições, mas falou para termos bom ânimo. Então, meus amados, essa passagem explica tudo isso que Jesus tem falado para a gente. Quem se divorcia da sua esposa e se casa com outra, comete adultério. E aquele que se casa com uma repudiada do seu marido, ou divorciada, que uma divorciada não deixa de ser uma repudiada, adultera com ela. Fique os irmãos na paz de Senhor Jesus.